bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos então no nosso programa Lupax em Família. Isso mesmo, Lupax em Família. E aqui você vai então aprender e estudar comigo sobre a identidade da família a partir da doutrina social da igreja, no 5º capítulo então deste documento, deste compêndio tão essencial hoje para que eu e você possamos rezar, ler, meditar e refletir. Então o convite é: vamos aprender sobre a identidade da família. O convite é: você quer uma família extraordinária? Então precisamos entender a família no seu lugar. Precisamos aprender o que a família significa nela mesma e para a sociedade. Então, desde já eu quero te acolher, a você homem, a você mulher, a você que é esposo, esposa, a você filho também, para que nós possamos juntos beber dessa fonte, deste documento tão belo e tão rico que a Igreja Católica vai então nos oferecendo, para que a gente entenda o nosso papel enquanto cristão católico no mundo. Mas claro, esse convite também se estende a você, comprometido em verdadeiramente tornar a nossa sociedade uma sociedade diferenciada. E não existe sociedade sarada, sociedade sã, sadia, se não pensarmos na identidade da família. É a família que é a célula vital da sociedade, tá bom? Então essa é a nossa ceia que estará posta aqui no nosso programa Lupax em Família. Você está na Diaconia, Lupax Diaconia Digital, então eu quero te convidar desde já. Se você está acompanhando aqui no próprio Instagram, você já vai chegar, já vai compartilhar, já vai curtir e mandar esse aviãozinho aqui embaixo, ó, para mais pessoas, para que essa mensagem chegue a mais corações. E se você também está nos acompanhando no nosso canal do YouTube, Lupax Business Digital, aliás, Lupax Educação Digital, você é convidado também a se inscrever no nosso canal. Temos aí o nosso objetivo de chegarmos a 1000 inscritos, né? E você é convidado a colaborar, então, nessa jornada. Pois bem, vamos lá. Diácono Luciano, o que é que iremos fazer neste programa Lupax em Família? O Lupax em Família é pensado, como eu disse, para que a gente possa colocar as bases do nosso verdadeiro entendimento que devemos ter sobre a família e o seu papel na sociedade. Claro, bebendo daquilo que a igreja vai nos propondo para entendermos a família e o seu papel e a sua identidade, mas também bebendo de outras fontes, de estudos, de fontes sérias, de fontes atualizadas da neurociência, que para mim particularmente só repete aquilo que Deus já havia dito para o ser humano e vai então retomando a partir da ciência, né, todo esse contexto, mas a sabedoria de Deus já se fazia presente em tudo aquilo que a neurociência hoje vai nos dizendo, né, para a gente então fazer e vivenciar. Pois bem, a nossa equipe está reduzida hoje, então nós estamos aqui, acolá, fazendo tudo. Eu te peço só um minutinho, vamos juntos. Pronto, já baixamos o nosso BG e já voltamos. Vamos lá. Então, esse nosso estudo também ele é caracterizado por esse compêndio, né, de outras obras que vão também nos ajudar a pensar a família. Então, se a família é a célula vital da sociedade, nós precisamos nos beber ao máximo, né, das fontes que nos colocam diante desta missão. Então, é isso que eu quero te convidar. E os livros que não podem deixar de existir, que vão nos acompanhando nesse processo, né, claro, nos fundamentando, eu já quero dizer, a Bíblia Sagrada, você já pega a sua Bíblia Sagrada, já separa aí junto, o nosso programa aqui, o nosso programa é de estudo, sim, só vai ficar aqui os interessados a caminhar para um entendimento realmente pleno e aquele que quer uma família extraordinária. Eu não acredito em famílias extraordinárias sem que haja um esforço seu e meu para que possamos estudar e entender melhor o nosso papel enquanto essa instituição tão importante para a sociedade. Eu não tenho a melhor família do mundo, você provavelmente também não, mas nós precisamos desejar todos os dias uma família melhor do que essa que nós temos. Que nós possamos começar por nós mesmos, por você mesmo. E aí a gente vai trabalhar um conceito a partir desse livro aqui, ó,
Este livro que pequeno ele é, mas é extremamente poderoso, que vai nos trazer o conceito da autorresponsabilidade. Existem 6 regras da autorresponsabilidade, nós vamos dizer eles no final do nosso programa, como temos feito. E a autorresponsabilidade, ela é essencial para tudo aquilo que a gente quer transformar na nossa vida. Ninguém vai fazer aquilo que só você pode fazer por você mesmo. Então, sem desculpas, sem delongas, você precisa então caminhar para uma maturação. Primeiro de si e segundo de suas atitudes. E a autorresponsabilidade vai nos ajudar bastante, certo? Uma segunda obra que nós utilizaremos também no nosso caminho de aprendizagem, nosso caminho de mergulho sobre a identidade da família, o seu papel para consigo mesmo e para com cada pessoa que está nela presente, é o livro Educar, Amar e Dar Limites, os princípios para criar filhos vitoriosos, também do nosso professor Paulo Vieira e Sara Braga. Então essa obra com certeza se fará presente na nossa caminhada. A outra obra que se fará presente nessa nossa caminhada é Decifre e Fortaleça o Seu Filho. Sim, todo pai e mãe precisa entender o perfil comportamental do seu filho. Quantas vezes a gente está cobrando uma coisa de um filho, sendo que ele tem um perfil comportamental de outro? Ele é uma pessoa, né, que gosta de falar demais e você acha que o seu filho é tagarelo, então você vai taxando, colocando taxas no seu filho e daqui a pouco você está traumatizando o seu filho porque você não entende o perfil comportamental dele. O seu filho é uma pessoa mais retraída, então ele é uma pessoa que tem outro perfil comportamental. O seu filho é mais analítico, ele é um cara bem detalhista, é uma menina bem detalhista, ele tem um outro perfil comportamental. Então como é que eu vou entender o meu filho para melhor conduzi-lo, para melhor potencializar esse menino, essa menina que está sobre o meu governo, né? Nós temos que preparar os nossos filhos para a vida, para nós mesmos, mas acima de tudo para Deus. Eles têm uma missão específica, eles têm dons específicos que foram dados a eles, e nós, como os primeiros gestores desta grandiosidade, dessa grande vida que está à nossa disposição, precisamos zelar dos nossos filhos, e esse livro, com certeza, também vai nos ajudar. O outro livro, para você que tem um filho adolescente, nós precisamos dar passos, entender que decifre o seu talento, sim. Ei, esse filho que é meu, do qual eu preciso ter 7 princípios para poder estar regendo com ele ali na maturação dele, eu preciso ter autorresponsabilidade, eu preciso entender o perfil comportamental dele e eu preciso ajudá-lo no discernimento vocacional do meu filho. Essa tarefa é sua, pai. Essa tarefa é sua, mãe. Não delegue, não terceirize aquilo que é responsabilidade sua. Agora, tudo isso vai vir através do quê? Da busca do conhecimento. Não existe pai, não existe mãe que não esteja preparado para cuidar dos seus filhos, né, que esteja preparado para cuidar dos seus filhos se eles não estudaram, se eles não buscaram conhecimento. Deixa isso para os nossos pais. Né? Eu costumo dizer, nossos pais não tiveram acesso ao que a gente tem hoje. Mas hoje nós, enquanto pais, vocês que estão na minha idade, né, aí na casa dos 40, dos 30, 40, enfim, nós precisamos entender que precisamos aprender mais sobre a nossa identidade enquanto família, os papéis de cada um, do pai, da mãe, dos filhos, enfim, e qual a dignidade de cada um deles, e potencializar todos os dons e graças que ali Deus colocou dentro da nossa família. E essa obra, então, ela é essencial para a gente, tá bom? Uma outra obra que vai fazer parte de todas as nossas discussões é O Poder da Ação. Sim, depois da Bíblia Sagrada, depois do Catecismo, depois da doutrina social da igreja, com certeza esse é o livro que você primeiro, pai e mãe, precisa ler, juntamente com o Poder da Autorresponsabilidade, tá bom? E também vai estar nos conduzindo no nosso estudo a doutrina da Santa Igreja Católica, Mãe Amada Igreja, ela que é mãe e mestra, que nos ensina a caminhar neste mundo, porque é através dela que nos chega a salvação, que nós chegamos à salvação, é que pertencemos ao corpo de Cristo. Então, desde já, eu quero te acolher, a você que está aqui ao vivo, a você que vai passar aqui depois. Nós precisamos cuidar das nossas famílias, nós precisamos assumir esta restauração do entendimento da missão de nossas famílias. Não há mais espaço para delegar a outras pessoas
esta grande e bela e estimada missão. Então vamos lá para o nosso assunto de hoje. Nós estamos lendo e estudando o capítulo 5º da doutrina social da Igreja Católica. Sim, a Igreja Católica ela se preocupa do início ao fim como o seu cristão católico ele deve viver e vivenciar, né, a experiência de fé, aí tendo os cuidados necessários que a própria tradição vai nos colocando, vai nos dando para que a gente tenha caminhos, né, ali direcionamentos para que possamos viver uma vida em santidade, tanto pessoalmente como familiarmente, como socialmente falando. E aí o cristão católico ele não é qualquer um na sociedade, ele é com certeza com muita responsabilidade dentro desse contexto. E a pergunta é, será que você está vivendo o seu cristianismo de qualquer forma? Será que eu estou vivendo meu cristianismo de qualquer forma? E a pergunta com certeza é essa: quem é você quando ninguém está lhe vendo? Quem é o diácono quando ninguém está vendo ele? Quem é você, Dona Maria, seu João, quando ninguém está lhe vendo? Essa é a pergunta. É essa pessoa que Deus quer fazer uma obra nova acontecer. É essa pessoa que Jesus Cristo, com certeza, quer converter o coração, quer converter a alma para direcioná-la para o céu. E isso só é perfeito, só é bonito, só acontece se eu e você nos disponibilizarmos a caminhar com retidão para aquilo que a igreja, para aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos chama, que é uma conversão cotidiana, que é uma conversão constante, porque é a mudança dos nossos costumes que vão nos levar a uma planificação, como diria o nosso pai São Bento. Tá bom? Então, o capítulo 5º da doutrina social da igreja diz o seguinte: a família é a célula vital da sociedade. Precisamos cuidar dessa célula. Se essa célula não está bem, essa célula não estiver bem, todas as outras instituições da face da terra, da sociedade, não estarão bem. E aí a pergunta é, como estão as nossas... E a família, como vai? Né? E a família, como está? Está bem de fato? Então vamos lá. Ontem nós estudamos o número 209, 210, 211 e hoje também nós vamos estudar 3 números aqui e beber dessa fonte, mastigar aqui alguns conceitos que são essenciais para a gente começar a pensar qual a missão realmente da minha família e das famílias que estão aqui próximas a mim, tá bom? Deixa eu só fechar essa cortina aqui. Como dissemos, nós estamos com a equipe reduzida, mas vamos fazendo acontecer da melhor forma, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos estudar hoje o número 212, o número 213 e o número 214. Sim, senhor, sim, senhora. Vamos lá. O 212, nós vamos falar, a igreja vai falar sobre a importância da família para a pessoa humana. Né? Nós vimos ontem que a pessoa humana ela é educada, ela recebe as primeiras informações e essenciais informações e as primeiras essenciais experiências de amor dentro desse seio familiar. A família cuida para que cada pessoa, então, experimente o amor no centro, no seio dessa família. E a pergunta é, será que nossas famílias estão verdadeiramente conseguindo amar as nossas crianças? Será que nossas crianças estão se sentindo amadas, pertencentes e queridas? Todo ser humano, ele busca isso, ser amado, pertencente e querido. Se na sua casa, se no seu ambiente familiar, as pessoas não se sentem amadas, pertencentes e queridas, com certeza existe algum problema aí que precisa ser resolvido. E a pergunta é, até quando você vai deixar de resolver verdadeiramente os problemas que existem em sua família? Até quando você vai fingir que não existem problemas na sua família? Até quando você vai fingir que você não tem problemas a serem resolvidos? Sejam eles emocionais, sejam eles espirituais, sejam eles financeiros, sejam eles no sentido das suas finanças, enfim, nas 11 áreas da sua vida. Quando é que você vai tomar tino para que você viva uma vida extraordinária? Uma família extraordinária não vai surgir de você do nada, não vai surgir de mim do nada. É preciso um compromisso real e verdadeiro com essa transformação. E para isso, como dissemos, precisamos de autorresponsabilidade. E aí vamos lá. Por que a família é importante para a pessoa humana? A pessoa, existem pessoas na sua casa.
não existem qualquer coisa, né? Hoje existe muito pai de pet, mãe de pet. Ei, não é uma pessoa. Quantas pessoas existem na sua casa? Como essas pessoas estão sendo tratadas, amadas, queridas e pertencentes a esse lugar, esse núcleo chamado família. E aí diz o seguinte: a família é importante e central em relação à pessoa. Então, não há outra instituição primeira que venha com tanta importância para a pessoa do que a sua própria família. Neste berço da vida e do amor, berço da vida e do amor, pense aí, o homem nasce e cresce. Ninguém nasce do nada, ninguém vem do nada. Do nada, nada se cria, do nada só Deus criou. Então, todos nós aqui pertencemos a uma família. Como está essa família? Como você está vivendo a experiência de ser pai? Como você está vivendo a experiência de ser mãe? Como o seu filho e a sua filha está percebendo, está vivendo essa experiência de ser filho e filha dentro dessa sua família, de ser pessoa humana dentro da sua casa? E eu quero convidar você que está passando aqui, você que está passando, já compartilha para 10 pessoas essa live, porque ela vai sim impactar a vida de muitas pessoas que querem verdadeiramente viver uma vida extraordinária, que querem uma família extraordinária. E essa família extraordinária não vai ser construída do nada. Você precisa se convencer, você precisa escolher viver a vida extraordinária, certo? Então vamos lá. Vai continuando aqui. Então, nesse berço da vida e do amor, há um berço que acalenta, que aconchega, que acolhe, que protege o homem, onde ele nasce e cresce. Nascer e crescer. Quando nasce uma criança, a sociedade é oferecido o dom de uma nova pessoa, ou seja, a família oferta à sociedade o ser humano. A família oferta à sociedade as pessoas que são geridas e gerenciadas e que nascem dentro dessa família. E aí poderíamos nos perguntar sempre: como é que estamos ofertando à sociedade as pessoas que temos dentro de casa? Como é que você está ofertando o seu filho à sociedade? O seu filho é mais um Enzo da vida que a mãe está ofertando, né? Com todas essas realidades que nós estamos vendo aí atualmente, né? Uma mãe que, viajando dentro do avião, o seu filho começa a chorar e começa a querer ir para a janela do avião, só que lá na janela já existia uma pessoa sentada e essa pessoa simplesmente, com muita serenidade, com muita tranquilidade, disse: mãe, eu não sairei deste lugar. E com certeza, essa mãe que deveria ficar calada e resolver o seu problema com o seu filho que deve ser educado, essa mãe então se sentiu no direito de filmar esta mãe, de filmar essa pessoa, né, e recriminá-la, dizendo que ela não era uma pessoa empática. Será? E aí a pergunta é, diante de um cenário desse doentio que nós vivemos hoje em nossa sociedade, é o seguinte: que filhos você está propondo para a sociedade? Qual a qualidade dos filhos que você está oferecendo para a sua cidade? Qual a qualidade de filhos que você está oferecendo para a sua comunidade eclesial? Qual a qualidade de filhos que você está oferecendo para a escola? Esse lugar onde vários filhos ali, várias famílias entram em comunhão, direta ou indireta, em um network constante todos os dias. E será que o seu filho é um peso ou é alguém que flui, que convive, vive neste espaço, somando, colaborando, somando força, somando uma experiência tranquila de convivência social? A escola não tem dever nenhum de educar esse menino, de educar essa menina. A escola tem um papel de ensinar, não de doutrinar também, né? A gente precisa estar atento a esse processo. Mas aqui nos importa falar nesse momento que tipo de filho você está oferecendo para a sociedade. Que filho é esse que você está oferecendo? É um filho desnaturado? É um filho desatencioso? É um filho desrespeitoso às figuras de ordem, às figuras paternas, às figuras que têm direcionamento nesse lugar? Lembro-me de uma certa época, lá no Jeb-Jeb, né? Quando um professor de filosofia, de ensino religioso, estava então dando a sua aula, e ele estava dando a sua aula e um menino então pegou um livro e começou no meio da aula a ler do nada aquele livro. E aquele professor fez a sua primeira intervenção com muita tranquilidade, com muita serenidade,
Depois esse professor fez a sua segunda intervenção com serenidade, com tranquilidade. E aquele menino e aquela criança insistia em se manter firme na sua impostura naquele momento. O professor faz a terceira intervenção e esse menino se sente então ofendido a ponto de chegar na disciplina, né, digamos assim, na coordenação de disciplina, na coordenadoria daquela escola e fazer com que aquele professor fique em saias justas. Aquele menino também levou esse professor para um grupo de WhatsApp, onde a mãe dele então começou a esculhambar aquele professor que não acolheu o seu filho. Ora, que tipo de filhos estamos oferecendo para essa sociedade? Que tipos de filhos você tem educado, ofertando a esse lugar chamado escola, a esse lugar chamado igreja, a esse lugar chamado sociedade? Ora, a família oferta. Quando nasce uma pessoa, nasce uma oferenda, né? Há uma oferenda para a sociedade de uma pessoa que deve ser cuidada, lapidada, amada no seio familiar, para que ela, quando esteja então neste contexto social, ela possa ser a sua melhor versão. Essa é a realidade que nós nos encontramos. E aí que segue aqui dizendo, na família, portanto, o dom recíproco de si por parte do homem e da mulher, unidos em matrimônio, e aqui volta a questão da estrutura familiar, que é fundada no matrimônio, não no matrimônio por ser o matrimônio, mas no matrimônio no lugar de eu me consagro juntamente à minha esposa para juntos criarmos, cultivarmos uma família, para juntos recebermos uma bênção especial para cuidarmos e educarmos os nossos filhos, os filhos que Deus nos dará conforme a sua graça e conforme o seu entendimento. Essa é a realidade que nós então encontramos na família, portanto, o dom recíproco de si por parte do homem e da mulher unidos em matrimônio cria um ambiente de vida. Eu gosto dessa expressão, criar um ambiente de vida. Será que a minha família é um ambiente de vida ou de morte? Será que os meus comportamentos como pai, como mãe, como filho, geram um ambiente de vida nessa casa, da qual eu chamo uma casa de família ou um lar? Será que a minha casa é apenas um refúgio ou ela é um lar? Será que a minha casa é apenas uma casa ou um lar solidificado no amor e na reciprocidade entre esposos, né? Esposo nesse amor esponsal e também nesse amor filial que existe de pai para filho? Ou a minha casa muitas vezes é um inferno? Será que a tua casa tem se constituído no lugar aconchegante para o seu esposo, aconchegante para a sua esposa e aconchegante mais ainda para o seu filho? Não quer dizer, claro, que eu vou estar fazendo tudo aquilo que o meu filho quiser. Não, é preciso haver limites, mas também é preciso haver equilíbrio. Os nossos filhos precisam vivenciar uma experiência de tranquilidade e de equilíbrio nas nossas casas, mas ele precisa também experienciar um lugar de limites, um lugar de dizer, olha, no caminho não é esse, olha, aqui é não, aqui é sim, aqui eu te abraço, aqui eu te repreendo, porque lá na frente você precisa entender que a sua vida não só pertence a você, mas pertence a essa família e pertence também à comunidade eclesial e pertence também à comunidade escolar e pertence também à comunidade sociedade enquanto todo. Então nós precisamos entender esse lugar como um lugar de abundância, um lugar de cuidado que é mútuo e do qual eu vou aprendendo então a me estabelecer enquanto pessoa. E eu, como pai e como mãe, sou responsável por gerenciar todo esse processo a partir da minha casa, né? E ele diz, tudo isso nesse amor que é reciprocidade, esse amor que é doação, esse amor que é inteireza, no qual eu faço verdadeiramente um presente para o outro nesse convívio que nós estabelecemos em nossa casa, certo? Então vamos lá. No qual a criança pode nascer e desenvolver as suas potencialidades. Então, a casa é um ambiente de vida propício ou que propicia ao meu filho viver plenamente o desenvolvimento das suas potencialidades. E aí a pergunta é, quantas famílias estão atrofiando os dons e as habilidades que os seus filhos têm? Quantos pais, com a forma de falar brutal, com a forma
de isolamento também estão atrofiando seus filhos. Quantas mães, por desequilíbrio, por não estar bem com as suas emoções, estão também afetando seus filhos. E, infelizmente, ainda existe um outro mal enorme que nós estamos vivendo enquanto fenômeno social, que é a peste do smartphone, a peste do celular, essa droga que é bênção e, ao mesmo tempo, pode ser maldição na nossa casa. E aqui eu quero perguntar para você como é a utilização do celular na sua casa. Como é que o seu filho tem utilizado o celular na sua casa e no cotidiano da semana, né? Todos os dias da semana seu filho tem acesso ao celular? A partir de que idade o seu filho tem acesso ao celular? Você sabia que aqueles que produziram o celular não querem nem que os seus filhos cheguem perto? Existem civilizações, existem realidades, né? Existem países, né? Fica melhor do que civilizações, existem países onde as crianças não estão voltadas para essa realidade de utilização dos smartphones, né? Isso aqui é um dos detalhes que a gente pode dizer sobre essa questão do um ambiente para potencializar a sua, né? Para desenvolver as potencialidades do seu filho. Quantos filhos estão sendo criados pelo celular, pelo smartphone? Quantos filhos estão sendo programados para viver uma experiência pobre do que é ser um ser humano? E aqui alguns estudiosos, né, o professor Paulo Vieira fala muito sobre isso também, diz que nossa experiência, toda a nossa experiência, tudo aquilo que somos, veio das experiências que nós vivenciamos, que geraram memórias na gente, e essas memórias elas geram, né, as nossas crenças, os nossos sentimentos. E as crianças da atualidade, que estão aí 4 horas, 6 horas, todos os dias utilizando o celular, elas estão deixando de ter essas experiências reais da vida. E se não tem uma experiência real, não vai gerar uma memória. Não gerando uma memória, não vai ter uma crença. E aí a gente vai vendo a nossa sociedade aí, ó, mergulhada em ansiedade, mergulhada em síndrome disso, síndrome daquilo, mergulhada na depressão, porque as nossas crianças, nós temos uma geração comprometida de homens e de mulheres que estão sendo surgidos, criados, cultivados, digamos assim, no seio das nossas famílias. Então é urgente tomar pé dessa realidade. Será que a minha casa tem sido um lugar que propicia um desenvolvimento das potencialidades do meu filho? Ou eu estou sendo mais um pai desse do século XXI que deixa o smartphone zelar ou criar o seu filho, ou mesmo treinar o seu filho? Esse é o nosso papel. Nós precisamos entender. E aqui quero deixar já uma sugestão, né? Primeiro, se nós deixamos os nossos filhos no celular, com certeza já estamos prejudicando demais. E existem estudos que ligam essas violências, né, esses genocídios praticados por jovens, nós bem sabemos, aí basta dar um Google aí, a gente pesquisa, esses genocídios estão muito ligados a essas faltas de memórias, faltas de experiência de memórias, né, que geram essas crenças. Então, isso fica uma lacuna na mente da criança. Então, só para dar um exemplo a respeito do celular. Mas nós precisamos entender, então, que nós somos chamados a zelar por esse lugar, certo? Então, vamos lá. Nesse ambiente da qual a criança desenvolve as suas potencialidades, ele torna-se consciente da sua dignidade e prepara-se para enfrentar o seu único e irrepetível destino, que é também, como qualquer pessoa, um dia, o viver a sua vida, viver a sua jornada e mais tarde também entregar a sua vida, né? Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte: torna-se consciente da sua dignidade. Ninguém vai se tornar consciente da sua dignidade se você, enquanto pai, se você, enquanto mãe, não ensinar ao seu filho qual é a dignidade dele. Quem está educando a sua criança, quem está educando na sua casa o seu filho, quem está educando esse ser humano que você colocou no mundo? Será que esse ser humano que você está aí, essa pessoa humana, está sendo elevada à sua máxima potência da sua dignidade enquanto pessoa? Ou nós estamos fazendo de qualquer jeito a ponto de a dignidade humana ser colocada na lata do lixo, né? E aqui volto a dizer, quando nós estamos nos fazendo esses questionamentos, a minha família não é melhor que a sua família não é melhor que a minha, mas precisamos zelar para que novas famílias, famílias restauradas,
famílias extraordinárias, elas possam nascer de minha responsabilidade, de sua responsabilidade aí na sua casa, tá bom? Então vamos avançando aqui do número 212. No clima de natural afeto que liga os membros de uma comunidade familiar, existe uma naturalidade na afeição, na amizade, no carinho entre todos esses que estão e que pertencem à família. As pessoas são reconhecidas e responsabilizadas na sua integralidade. E aqui eu quero chamar a atenção para essas duas realidades. As pessoas são reconhecidas, eu reconheço quem é Luciano, eu reconheço quem é Maria Clara, eu reconheço quem é Simone, eu reconheço quem é Letícia, eu reconheço quem é João, quem é Maria, quem é... enfim. Dentro da minha casa, eu reconheço essa pessoa naquilo que ela é, não naquilo que ela tem, não naquilo que ela representa, mas naquilo que ela é, simplesmente sendo quem ela é. Imagem e semelhança de Deus, que surgiu no seio da minha família para ser amada, para pertencer, para ser querida e desejada neste convívio e para potencializar nela tudo aquilo que ela pode entregar nesta vida. E aí a pergunta é, as pessoas são reconhecidas na sua casa pelo que elas são? Ou simplesmente as relações são vivenciadas na base do interesse? Não, a família é o lugar do exponencial, do ágape, né? Do amor desinteressado. E aí a pergunta, será que eu estou comprometido verdadeiramente em viver essa experiência na minha casa? E aí vamos lá. Ele diz, as pessoas são reconhecidas e responsabilizadas na sua integralidade. Essa responsabilidade aqui tem a ver com a autorresponsabilidade. Eu vou lhe ensinar esse palavrão, autorresponsabilidade. Esse palavrão é de muita importância para o nosso dia a dia. Porque tudo aquilo que acontece, ou que aconteceu, ou que vai acontecer na sua vida, a culpa é sua. Ah, mas foi Deus, mas foi o vento, mas foi... Não, foi fulano, foi assim. Não, irmão. Tudo aquilo que você, a partir do momento que você toma consciência de quem você é e das consequências dos seus atos, tudo tem a ver com aquilo que você tem escolhido para a sua vida. Tudo vai ter consequências. Tudo é um concatenar de ideias, né? Existe uma cronologia, existe uma causalidade em tudo aquilo que acontece na minha e na sua vida. Então, eu preciso me perguntar, será que eu estou vivendo de forma responsável? De forma a me responsabilizar por tudo aquilo que acontece? O professor Paulo Vieira, ele conta, né? Dentro das suas intermediações que ele faz, ele vai dizendo o seguinte, um pai e uma mãe que tem um filho drogado, como isso é triste, né? Como isso é pavoroso, como isso é desgastante, como isso é horrível de viver uma experiência dessa. E aí a pergunta é, quem é culpado dessa criança ou desse jovem, desse adulto hoje, está envolvido nas drogas? Muitos estudiosos vão dizer, é a autorresponsabilidade do pai e da mãe. Foi a ausência de um pai, foi a ausência de uma mãe quando deveria estar à mesa, educando. Pois é na mesa que a delinquência ela é percebida e ela é tratada. É na mesa que o outro entende o que é certo e o que é errado. É nesse convívio, né, da ceia, da mesa, compartilhamento de vida e de realidades que o ser humano vai percebendo se o que ele está fazendo é algo realmente coerente ou não. Se você não tem um momento de mesa com seu filho, com sua filha, você corre o grande risco de levar o seu filho e a sua filha para a delinquência. E aí a pergunta é, hoje esse pai e essa mãe vivencia a experiência de ter um filho drogado. De quem é a culpa? Me desculpe pai, me desculpe mãe, mas segundo os estudiosos, é sua. A sua falta, a sua negligência, a sua omissão, a sua permissividade, tantas realidades que podem ter se somado e um momento essa bomba estourou. E o seu filho ou a sua filha não se sentiu amado, pertencente e querido dentro daquela realidade e foi buscar isso fora. Entende? Então é de muita responsabilidade quando diz aqui, ó, as pessoas são reconhecidas como são, porque elas são imagem e semelhança de Deus e responsabilizadas na sua integralidade, ou seja, desde o momento que os nossos filhos façam coisas erradas, nós precisamos orientar,
Nós precisamos ser a chave ali que vai dizer, olha, isso aqui não é bom. Isso aqui é feio. Isso aqui está errado. Isso aqui você não vai fazer. São os limites que vamos colocando no outro para que ele possa chegar à sua plenitude enquanto ser humano. O nosso filho, a nossa filha, ele vai então se maturando à medida que ele vai convivendo conosco. Então, olha a importância do pai e da mãe estarem juntos. Olha a importância de construirmos uma família desde o momento da paquera, lá atrás, de uma forma coesa, respeitosa, amistosa, de crescimento mútuo, de querer bem mutuamente e não querer objetivar o outro nessas relações. E quanto a gente vai vendo hoje na atualidade essa objetivação do outro, né? O outro visto como objeto sexual, o outro visto como simplesmente alguém que vai me dar prazer. Não, existe uma ordem, existe um sentido para o que é colocado. Não é uma regra pela regra, mas é uma regra que tem sentido espiritual, que tem sentido de prática, que tem sentido dinâmico para dar volume, para dar sentido a essa vivência da família no seu cotidiano. Lá na frente a gente vê o sentido de tudo isso, porque um filho precisa de um pai e de uma mãe comprometidos em zelar dele desde o início, desde a sua concepção até o seu final natural. Claro, com todas as responsabilizações de cada etapa. Vai chegar um momento que o seu filho vai seguir a vida dele, né? E ali a família vai cumprindo o seu papel plenamente, até que um dia ele faça a experiência, né, da sua passagem. Vamos lá. Primeira e fundamental estrutura a favor da ecologia humana é a família. Olha, no seio da qual o homem recebe as primeiras e determinantes noções acerca da verdade e do bem. Olha só que bonito. Não tem como avançar. Não tem como avançar aqui na doutrina social da igreja de forma abrupta. Porque cada linha é essencial, cada linha traz uma riqueza enorme de entendimento do que seja a nossa missão como família. Olhe só o peso disso aqui. A família é a primeira e fundamental estrutura, o que dá sentido, estruturação ao ser humano. A favor de quê? Da ecologia humana. Existe uma ecologia, existe um cuidado harmônico para que o ser humano chegue à sua plenitude. E a pergunta é, será que eu e você estamos cuidando dessa ecologia humana dentro da nossa casa? Será que o nosso filho, a nossa filha, meu esposo, a minha esposa, sentem que a nossa casa é um lugar onde a ecologia humana ela é respeitada desde o iniciozinho? Essa é a pergunta. Porque assim, não adianta, a gente não vai ter família sadia se a gente não se comprometer em construir uma família sadia. Não é mágica, Deus faz o milagre dele, Deus dá a graça dele, mas você e eu temos responsabilidades que são insuperáveis, que são intransferíveis. Eu não posso achar que tudo é culpa do outro, culpa do demônio. Não. Tem culpa que é sua. Porque você abdicou de cultivar aquele ser humano para a ecologia humana. Porque nesse lugar chamado família é o lugar, é a fundamental estruturação. Primeira e fundamental. Olha só. É a primeira estrutura de fundamento do ser humano. É a mais importante obra que vai levar o ser humano à sua planificação. Ecologia humana. Então, primeira e fundamental estrutura a favor da ecologia humana é a família, no seio da qual o homem recebe as primeiras e determinantes. Não são qualquer informações, são as primeiras e determinantes. Agora, se o homem deixa de receber as primeiras e determinantes noções e virtudes, né? Olha só, as primeiras e determinantes noções acerca da verdade e do bem. Ou seja, existe uma verdade, existe um bem, existe uma harmonia em tudo aquilo que existe na face da terra, que existe na sociedade, que existe onde existem conglomerados humanos. E se a família falha, aquele menino, aquela menina vira um delinquente, uma delinquente. Então, a pergunta é, será que eu estou cuidando verdadeiramente dos filhos dos quais eu sou responsável? Hoje a gente vê, né, uma terceirização enorme da criação dos nossos filhos. E até quando você vai permitir isso?
E você que está aqui agora, você que está passando aqui agora, até quando você vai permitir que os seus filhos, que os filhos da sua família sejam criados por outras pessoas, sejam criados por um smartphone, sejam criados por um youtuber, e você abdicando desse lugar de pai e de mãe? Até que ponto? Aí amanhã dá errado e você quer botar a culpa em A, em B, em C. Não, isso é falta de autorresponsabilidade. Essa é a pergunta. Será que eu estou sustentando de fato um lugar onde o ser humano receba, esse ser humano que é meu filho, receba as primeiras e determinantes noções acerca da verdade e do bem? Ele aprende na família o que significa amar e ser amado. Olha outra coisa aqui. Olha quanta coisa, em 3 linhas. Isso aqui são 3 linhas. Né? Na família, a pessoa, o meu filho, ele aprende o que significa amar e ser amado. Amar aqui não um amor que é eros, não um amor que é só filia de amizade, mas é um amor que é ágape, um amor que se doa sem esperar nada em troca. Se o meu filho é um filho egoísta, nos contextos sociais em que ele está inserido, ele aprendeu comigo, ele aprendeu na minha casa, ele aprendeu nesse ambiente. Então, eu sou responsável para ajudar o meu filho a entender o que é amar e ser amado. Como é que o seu filho, se ele não recebeu as informações corretas para amar e ser amado, como é que amanhã ele vai conseguir amar uma esposa? Como é que amanhã a sua filha vai conseguir amar um esposo? Se ela e ele não experimentaram o que é amor de pai e de mãe de forma plena. Você está entendendo que não vai ser mágica? Significa amar e ser amado e, consequentemente, o que quer dizer, em concreto, ser uma pessoa. Ser uma pessoa humana é ser amada, ser querida, ser pertencente. Será que as pessoas que estão ao meu redor, será que as crianças que estão sob a minha responsabilidade estão sendo bem treinadas por mim e por você? Então, há um contrato, ou seja, as obrigações dos seus membros, de fato, não estão limitadas dentro da família pelos termos de um contrato. Não existe um contrato entre pai e mãe, né? Entre mãe e filho, entre pai e filhos. Não, é uma entrega esponsal que veio do amor que eu tenho com minha esposa, que me compromete a viver esse amor filial com meu filho, esse amor filial e ágape com meu filho, com a minha filha. Mas derivam da essência mesma da família. Então a família é o lugar por excelência do amor. A família é o lugar por excelência da experiência do amor, que é caridade. A família é o lugar por excelência de um amor que é experimentado, primeiro no eros, né, dentro do contexto de esposa e esposa. É também experimentado no contexto de amizade entre esposa e esposa, filhos, pais e mães. Ali, e mais acima de tudo, uma experiência de amor que é entrega incondicional e desinteressada. Esse é o verdadeiro amor. Esse é o amor do qual nós somos chamados a fazer a experiência todos os dias, vinda de Deus para conosco e de nós para nós mesmos e de nós para os outros. Se eu não me entendo amado e querido por Deus, se eu não faço a experiência de me amar, com certeza eu não conseguirei amar ao próximo. Amar ao próximo como a si próprio. Então, quem não sabe amar, quem não sabe se perdoar, não sabe transbordar esse amor. Oh, meu Deus, e se meu filho não recebe o transbordamento do amor vindo de minha vida, de minha história, de minhas ações, de quem ele vai receber esse amor, então? Então, essa é a pergunta, essa é a realidade que nos cerca enquanto família, né? Então, vamos lá. As obrigações dos seus membros, de fato, não estão limitadas pelos termos de um contrato, mas derivam da essência mesma da família, que é fundada num pacto conjugal irrevogável. Aqui, então, entra a questão, né? Por que o casamento, o matrimônio, ele é tão importante? É preciso que exista uma solidez na entrega do esposo e da esposa dentro dessa instituição chamada família. Por isso que eu preciso, desde a paquerar certo, desde o namoro, namorar certo, desde o noivado, noivar certo, desde o casamento, para viver plenamente a experiência de amor em família. Senão a conta não vai fechar, senão as experiências verdadeiras e plenas não vão acontecer, porque eu e você não conseguimos entender que nós somos seres amados por Deus, que devemos nos amar por primeiro
e esse amor que passa por nós deve então transbordar para outras pessoas. Então que nós possamos entender que a família é, por excelência, o lugar da experiência do amor. E eu preciso entender que esse lugar vai me cultivando. E aí, claro, a gente tem que entender que nem toda família é perfeita. Nem toda família vive plenamente essa experiência. Mas aí a pergunta é, e eu, o que eu farei? Porque eu preciso entender que eu sou a mudança desse lugar. Eu sou a instância que vai tomar um posicionamento diferente a partir de agora. Quando eu não tinha consciência do meu papel, eu poderia até me isentar. Mas a partir do momento que eu entendo que este amor que é experienciado na família, eu tenho um primeiro compromisso de me entender amado, querido e pertencente por Deus, de me amar enquanto pessoa, de ser grato ao dom da minha vida, para que eu possa transbordar na vida dos outros. E, consequentemente, falando aqui de mãe e de pai, transbordar na vida dos meus filhos, nessa experiência de família no cotidiano. Certo? Então, mas derivam da essência mesma da família, fundada num pacto conjugal irrevogável, estruturada pelas relações que dele derivam após a geração ou a adoção dos filhos. E aqui é interessante, ó. Olha que interessante. Fundada num pacto conjugal irrevogável, né? E estruturada pelas relações que dela derivam. As relações humanas ou de amor que existem dentro da família, entre pai e filhos, elas podem ser dos filhos que derivam após a geração, ou seja, dos filhos gerados ali da copulação entre o esposo e a esposa, e dali gerado ou a adoção dos filhos, ou seja, ao invés de você estar aí adotando pet, por que não adotar uma criança? Você que não tem filhos, por que não adotar um outro ser humano e cuidar desse outro ser humano? Olha que convite bonito, belo a igreja vai nos propondo, que o homem e que a mulher possam entender que são chamados a cultivar a família no matrimônio irrevogável, solidificado nessa entrega mútua, nessa disposição ao amor ágape dos dois, para cuidar dos filhos que Deus deu ou dos filhos que Deus fez com que eles escolhessem, adotando essas crianças. Como é bonito agora essa chamada, então, da família para essa experiência. Beleza? Então, chegamos ao fim dessa aula de hoje. A importância da família para a pessoa. Na próxima aula, a gente vai então entender a importância da família para a sociedade. Então, a família ela é a célula vital da sociedade. Eu e você precisamos entender cada vez mais que se a gente não tomar pé dessa realidade, se a gente não abraçar e não entender que a família precisa ser restaurada a partir das minhas ações, a partir das suas ações, sem desculpinha, né? Sem buscar culpado, então a gente vai de fato ou chegar ou não chegar nas transformações sociais que nós tanto desejamos e almejamos. Então a pergunta é, será que você de fato está comprometido com a sua família? Será que você de fato está comprometido com a mudança que você precisa fazer na sua vida para que a sua família sinta essa mudança? Eis a pergunta, eis a questão. E queremos terminar então, como eu disse, sempre a gente vai lembrando aqui, o poder da autorresponsabilidade. Eu quero convidar você que está aqui agora, você que vai passar, você que já passou, você que está no nosso canal do YouTube, não esqueça de se inscrever, né? De compartilhar, de comentar também esse vídeo. E eu quero te convidar a clicar no link da bio. Vai no link da bio, ó. E aí você vai chegar lá, você vai clicar e vai entrar na nossa loja de desenvolvimento humano. E aí você vai procurar esta obra aqui, ó, O Poder da Ação. O Poder da Ação é esse livro pequeno, mas poderoso, potente, para nos ensinar que eu e você somos responsáveis pelas mudanças que queremos na vida e na existência. E ele vai dizendo que existem 6 regras da autorresponsabilidade. É claro que no livro você vai destrinchar, você vai beber da fonte, né? Vai mastigar e ruminar cada palavra, digamos assim, mas aqui nós vamos falar quais são as 6 regras da autorresponsabilidade. As 6 regras da autorresponsabilidade são elas. Se é para criticar, cale-se. Se é para criticar, cale-se. A segunda, se é para reclamar, dê sugestões. Quantas são as vezes que a gente só reclama e a gente não busca dar essa sugestão de melhoramento dessas realidades?
Terceiro, se é para buscar culpados, busque soluções. Esse é o grande chamado que eu e você temos então para essa realidade. A quarta regra da autorresponsabilidade é: se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor, meu filho. Faça-se de vencedora, minha filha. Deixe de tanta reclamação. A quinta regra da autorresponsabilidade vai então dizer: se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Aprenda com seus erros. Não fica dizendo, botando desculpinha, né? Queixo duro, como diria lá a minha mãezinha. E a sexta regra vai dizer o seguinte: se é para julgar as pessoas, julgue apenas as suas atitudes e os seus comportamentos, porque a pessoa humana ela é destinada a algo extraordinário. Tá bom? Então, esse é o nosso programa Lupax em Família, onde você e eu vamos então estudando e aprendendo cada vez mais sobre a identidade da família, sobre a sua missão para si própria, para as pessoas que estão nela, mas também para a sociedade, para as comunidades que têm contato com a minha e com a sua família, tá bom? Então, não teremos famílias restauradas se eu e você não nos comprometermos em cultivar essas famílias que devem então ser restauradas a partir de nossas atitudes. Esse foi o nosso programa de hoje, espero que você tenha gostado. E quero convidá-lo, com certeza, para em breve, vem novidade aí, e eu quero você, com certeza, engajado comigo, para que nós possamos juntos cultivar famílias verdadeiramente comprometidas em uma transformação real no seu cotidiano. Beleza? Eu sou o Diácono Luciano, CVO do grupo Lupax Business Digital, e com você estou aqui no projeto Lupax Diaconia Digital, onde nós então trabalhamos com você aqui os conteúdos voltados para a realidade da religião cristã católica e o melhoramento, claro, de nós e de nós enquanto cristãos católicos no mundo, tá bom? Desde já te agradeço, forte abraço, que Deus te abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos juntos. Deseja te encontrar uma terra seca, anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar.